Muito bem, essa aqui é o primeiro vídeo de uma série que eu espero que seja suficientemente longa e suficientemente produtiva para mim e para quem venha a assistir nessa série de vídeos, que eu vou intitular como Ensaios Selvagens. Ensaio é uma, ensaio é um estilo, né, de escrita em que essa área assim, de filosofia, em que o autor ele não se ocupa tanto de apresentar as fontes, as citações, as referências aos autores que ele levou em consideração para expor o que ele está expondo. Ele apresenta os resultados da sua da sua pesquisa e da sua reflexão. Então, isso aí, em geral, é isso. Você apresenta os resultados e não está tão preocupado em remontar o caminho que o levou àquelas conclusões ou aquelas reflexões, não é? O resultado daquelas reflexões. Então, isso é um ensaio. E quando eu vou dizer assim, quando eu qualifico como selvagem, estou, vamos dizer assim, radicalizar, com a intenção de radicalizar ainda mais esse aspecto aí ensaístico, ou seja, esse aspecto de apresentar os resultados menos mais do que interessado em mostrar os caminhos da reflexão, né? Então, selvagem porque seria assim, muito próximo do improviso, de alguma coisa que ainda não está suficientemente esclarecida, mas que busca ganhar esclarecimento na própria exposição, né? Então, essa série de ensaios selvagens, e eu vou começar hoje com esse que está aqui agora nesse momento, com um tema que, em geral, dá início aos livros assim chamados de introdução à filosofia. Vai ter, em geral, uma parte histórica, uma parte, vamos dizer assim, temática, os grandes temas da filosofia, em geral precedido a abordagem dos temas por uma parte dita histórica. E nessa parte dita histórica sempre se começa, essa é a forma canônica de apresentar a introdução à filosofia, se apresenta um capítulo inicial, em geral com esse título, do mito à razão. Então, havia antes mito, e ali na Grécia, da passagem do século VII para o século VI antes de Cristo, aconteceu esse fenômeno, né, da razão sucedendo o mito. Eu vou falar disso no ensaio, não nesse, mas nos próximos. Vou falar também de que essa passagem do mito para a razão, nessa Grécia aí do século, da passagem do sétimo para o sexto, até chegar em Atenas, no século quinto, sobretudo com Sócrates, né? Esse movimento, essa passagem, contou com um precedente importante, que é a matemática grega. A matemática grega é a geometria, né? Onde se conseguiu encontrar uma representação gráfica para formulações abstratas do pensamento. Então, as formulações abstratas do pensamento adquiriam uma representação gráfica. Então, essas duas coisas, né? O gráfico, que é o sensível, e a abstração, que é inteligível. Então, havia ali na geometria uma possibilidade de encontro dessas duas dimensões, o sensível, corpóreo, e o suprassensível, o inteligível, anímico, né? Mas aconteceu um problema na geometria grega que vai abalar profundamente os pitagóricos, inclusive esse abalo vai ter suas repercussões em Platão, que é o número a raiz de 2. E os gregos, não sem razão, nem sem as suas razões,
vamos chamar de irracional. Porque é o seguinte, o número irracional quebrava esse acordo. A raiz de 2 quebrava esse acordo. Por quê? Havia uma clara e bem definida representação gráfica, ou seja, a diagonal de um quadrado de lado 2, né? De lado 1. Havia uma representação gráfica bem definida, mas não havia uma representação inteligível bem definida, porque esse número ele era, apesar da sua representação gráfica definida, ele era indefinido, uma sequência infinita de números. Então havia um desacordo entre o inteligível e o sensível, né? Isso aí abalou profundamente aquela convicção básica que animava até então os pitagóricos, uma possibilidade de encontro do material com o espiritual, do sensível com o inteligível, do corpóreo com o anímico, né? Isso aí vai ter consequências importantes, inclusive na filosofia do Platão, porque o Platão teve que se haver e resolver esse problema que a vida colocou. Então, a filosofia é resolução de problemas que a vida nos coloca, né? Ao seu modo, ao modo da filosofia. Então, vamos falar da razão dessa passagem, né? Se é justo colocar, se é adequado colocar o surgimento da filosofia mediante essa retranca do mito à razão. E como é que isso se deu? O que significa isso? Mito. O que significa isso? Razão. E o que significa essa passagem? E vamos falar da matemática, né? Da matemática, que na Grécia, é geometria. Então, quando a matemática ela encontra uma representação gráfica, ela está ainda no terreno do intuitivo. É interessante, porque você está vendo, não é? As formas geométricas puras, que é mais fácil de perceber do que a sua de início, do que a sua formulação teórica, abstrata, né? Então, ela é do intuitivo, mas chega um momento que do intuitivo se precisou chegar a partir do intuitivo para o extra-intuitivo, para o contra-intuitivo, porque o número irracional, a raiz de 2, é contra-intuitiva por não ter representação gráfica, significa dizer por não ter representação mental. Então, o intuitivo é aquilo que já tem representação mental, já está ali. Por isso que é fácil de compreender o intuitivo, porque eu consigo representar mentalmente. E mesmo, às vezes, representar graficamente num plano, né? E, às vezes, consigo representar num plano o espaço. Num plano de 2 dimensões, consigo representar, mediante um artifício, a tridimensionalidade. Então, esse negócio o artifício, ou seja, o artifício é uma espécie de um fingimento, de uma mentira, mas a serviço da representação adequada do real, né? Isso também é um tema platônico, não é? No seu combate aos sofistas, né? Não são temas que a gente vai abordar nesses ensaios selvagens, que vai ser alguma coisa mais ou menos assim como está sendo agora, uma coisa de improviso e de acerto e erro. Espero contar com uma parceria, que você venha ouvir isso que eu estou dizendo também nesse mesmo movimento de um ensaio selvagem. Até a próxima.